Quantos creem que Deus é bom? Levanta sua mão aí. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui nessa noite? Ninguém? Uma família ali abençoada, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ali também está o irmão. Glória a Deus pela vida de vocês. A gente fica feliz de ver os irmãos aqui com a sua família abençoada. Se nós ficamos felizes, imagina o Senhor, né? Então sejam bem-vindos, nós estamos aqui para servir vocês. Glória a Deus. Sem demora, aproveitando que meus irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Do versículo 7 ao 11. Êxodo capítulo 33, no versículo 7 ao 11. Lemos: E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinando-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Que Deus venha falar com você nessa noite. Eu acredito que Ele já tem falado através dos louvores. Você que nos está assistindo online também, abre o seu coração, o Espírito Santo Ele está falando. Ouça, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos estar atentos, dispostos a ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, o contexto do livro de Êxodo, ele significa saída. E ele marca uma história que marcou a humanidade, que foi depois de 400 anos de escravidão, o povo sai do Egito. Deus levanta Moisés como um libertador e liberta o povo depois de 400 anos da escravidão. E o interessante é que o Senhor foi pessoalmente se manifestando, visivelmente à frente deles para guiá-los. Deus ia à frente deles se manifestando para guiá-los. E se a gente olhar lá no Novo Testamento a respeito de Cristo, Cristo ele fala: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. E quando Cristo ele vai subir para estar à direita do Pai, ele fala: ei, eu não deixarei vocês sozinhos, eu deixarei com vocês um Consolador. Jesus Cristo é o caminho, e o Consolador é quem? O Espírito Santo que está aí dentro de você. É Ele que vai te levar a Cristo, é Ele que vai te levar ao objetivo no Senhor, aos caminhos do Senhor, ao conhecimento de quem é Cristo, é através do Espírito Santo. Então, voltando aqui no Antigo Testamento, mostra que Deus se manifestava visivelmente. Em Êxodo capítulo 13, no versículo 21 e 22, fala que durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Você já parou para pensar que maravilhoso era ver essa obra maravilhosa do próprio Deus? Imagina você com as suas roupas. Quem gosta aqui da sua roupa, camisa preferida aqui? Nessa época, quando Deus cuidava deles, nada se rasgava. Durante muitos anos, nada se rasgava. As sandálias dos seus pés não se gastava. Ou seja, Deus os sustentava de uma maneira tremenda. E durante aquela peregrinação foi que o povo começou a aprender o que é cultuar e como adorar a Deus. Sabemos que Moisés ele era um excelente líder.
Para você ter uma ideia, Moisés liderava um povo de cerca de milhões de pessoas, acredito que seja de 2 milhões de pessoas. Aí você para pensar como é liderar milhões de pessoas. Imagina a paciência de Moisés. Nós acreditamos aqui que uma porcentagem desse povo realmente ele adorava ao Senhor, mas uma outra porcentagem ela reclamava do Senhor. Eles chegavam a falar: Moisés, você fez nós sairmos lá do Egito para morrer no deserto. Enquanto uns murmuravam, outros adoravam a Deus. E na adoração, eles adoravam no deserto. E meu irmão, o que Deus ministrou no meu coração? Que o deserto é a nossa escola de adoração. No deserto é tudo escasso, é difícil encontrar água, é seco, é quente, de noite é negativo, é 40 negativo se eu não me engano, é frio demais, é quente demais. Mas se você colocar o deserto no seu coração, ei, é uma escola, é um aprendizado. Eu preciso passar por esse deserto. Talvez você que está aqui me escutando, você que está me ouvindo, deve estar passando por algum deserto, achando que Deus não está com você, mas você para pensar e reflete nisso. O deserto pode ser a minha escola de adoração. Então você está aprendendo a adorar no Senhor mesmo nas dificuldades. Adora o Senhor mesmo nas dificuldades. Isso traz para nós um nível de maturidade, de saber que não é só aclamar a Deus, ou não é só agradecer ao Senhor em momentos bons, mas também quando a gente está passando por certas dificuldades. É os desertos da nossa vida, cada um passa por seu deserto. Mas nós temos que aprender que mesmo as portas se fechando, mesmo se abrindo, Deus é Deus. E Ele está conosco todos os dias. Então não havia o tabernáculo ou o lugar de adoração, digamos assim. Porém o povo já adorava porque Deus estava ali. Então a nossa adoração com o Senhor ele tem que ser um estilo de vida. Dependente da posição que eu estou, e dependente da situação que eu estou, a adoração ela tem que ser um estilo de vida. Ela tem que fazer parte da minha vida. A adoração tem que fazer parte da minha vida. Assim que Moisés entrava na tenda, Deus se manifestava visivelmente, descendo numa coluna de nuvem, e se colocava na porta da tenda da congregação. Todo o povo ficava impressionado e parado ali. Cada um adorava na porta de sua casa. Meus irmãos, o que é preciso então para nós adorarmos a Deus? Eu coloquei aqui algumas características. O primeiro é: eu não posso ser independente de Deus. Eu não posso jamais ser independente do próprio Deus, do meu Pai. Porque independência, fala comigo, independência é morte. Independência é morte. Agora há pouco a gente passou para o 7 de setembro, a independência do Brasil, onde Dom Pedro deu um grito: independência ou morte, para que o país de Portugal não venha fazer o que eles querem com o Brasil. Ali o Dom Pedro deu um grito de independência ou morte. Ali o Brasil se fez livre. Só que essa independência que eu estou falando para vocês é uma independência espiritual, e ela gera morte para a nossa vida. Em João 15, Jesus fala que sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Quanto mais independente eu sou de Deus, mais ferrado eu fico. Quantos de nós, eu mesmo tenho muitas experiências de ter quebrado a cara porque eu não consultei ao Senhor antes. Porque eu achava que aquilo ali era certo e de repente eu não consultei ao Senhor, ou a minha ansiedade não esperou que Deus vinha interferir naquilo ali. Quantos de nós já quebramos a cara porque não vivemos numa dependência no Senhor? E Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. Então a gente não foi feito, não fomos criados para viver longe do Pai. Em Gênesis fala que Deus ele soprou o fôlego de vida nas nossas narinas e se fez alma vivente. Então o ar que eu respiro é o próprio fôlego do próprio Deus que está dentro de nós, que está dentro de você. Só que a gente às vezes esquece das coisas, é tanta coisa que está ao nosso derredor, que a gente esquece de consultar o Senhor. Qual é a doença do século hoje? A depressão.
E a crise de ansiedade, quantas pessoas eu já conversei que sofrem de crise de ansiedade? E por que é a crise de ansiedade? Que talvez durante a caminhada eu esqueci de consultar a Deus em certas coisas. Eu esqueci de colocar Deus em primeiro lugar. Isso me causou uma independência, e eu andando nessa independência, vem sim as crises de ansiedades, as depressões, porque, cara, eu pisei fora, eu errei, porque eu não esperei Deus falar, nem rapaz, não é aí agora, não é por aí. Ei, meu irmão, fica aí, ó, não vem agora, espera, eu sei que tu está pedindo isso há tempos, mas espera, ainda não é a hora. Saber trazer para nós a memória que nós precisamos ser dependentes do próprio Deus. Em Mateus 16, 24, que Jesus fala que se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como ser discípulo de Cristo sem renúncia. Não tem como eu ser um discípulo de Cristo sem renúncia. Se alguém quiser me seguir, tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo é o aprendizado de ser dependente do próprio Deus. E ser dependente do próprio Deus, eu tenho que viver a negar-se a si mesmo todos os dias. Eu tenho que viver numa vida de renúncia. A palavra renúncia é bonito, mas eu sei que não é fácil renunciar a certas coisas da nossa vida. Mas é preciso. Cada um tem que carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós precisamos seguir a Cristo. Então Moisés, imagina Moisés se não fosse dependente de Deus. O povo reclamava. Imagina milhões de pessoas no teu ouvido. É só o próprio Deus da vida dele para fazer ele aguentar até a última. Então Moisés nos mostrava como exemplo que ele era totalmente dependente de Deus. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 15, fala que se o Senhor não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eles tinham uma promessa de ir para uma terra prometida, e Deus falou: Moisés, tu vai, mas eu não vou contigo. Não, Deus, eu não posso ir para a terra prometida sem a tua presença. Eu não posso sem o Senhor. O que adianta eu chegar na terra prometida sem a presença? O que adianta eu alcançar certos lugares sem Deus? Igrejas modernas, pecadores que falam bem, louvores, até louvores top, mas sem a presença de nada vale. Nós precisamos nos agarrar no Senhor, que Ele é a nossa essência. A presença, ela é fundamental no nosso coração, no nosso dia a dia. Sem a presença do Senhor, nós não vamos longe, meu irmão. E sem a presença eu posso fazer muitas coisas, mas não adianta. O que gera vida é a presença de Deus. Eu posso fazer muitas coisas, mas sem a presença é morta, não tem essência. O que gera vida é a presença de Deus. Então nós precisamos estar perto do Senhor. São dias difíceis, cada vez os dias estão se estreitando. É só você ver na TV, ou não precisa nem ver a TV, é só olhar do seu lado, você vê que as coisas estão piorando. E você pensa: onde está Deus nesse momento? Jesus fala que eu vou deixar o Consolador que o mundo não conhece. O mundo não conhece. Se o mundo conhecesse esse Espírito Santo, o mundo seria diferente, com certeza. O Espírito Santo nos traz vida, nos traz a visão que o Senhor quer para nós, para a nossa vida. Então, dependência em Deus, ela gera intimidade. Intimidade, dependência em Deus gera intimidade. Papai, eu não consigo mais. Eu não consigo sem o Senhor. Me ajuda. Eu coloco o meu coração perante ao Senhor, me ajuda. Sozinho eu não consigo. Esse é o nosso Pai. Deus, Ele tem muitos atributos, que Ele é soberano, que Ele é rei, que Ele é poderoso, que Ele é santo. Tudo isso a gente sabe, mas quando a gente chama Ele, Pai, me socorre, Pai. Quando Ele chama Ele de Pai, aí Deus, Ele vem, nos abraça aqui: meu filho,
Deus, Ele ama quando você chama Ele de pai, porque o reconhecimento é a paternidade de Deus. Então a gente não foi feito, eu sempre falo isso, a gente nunca foi feito para ser órfão, você não é órfão. Talvez você que está aqui nessa noite não teve seus pais biológicos, ou não conheceu, ou teve uma infância ruim, mas Deus está falando nessa noite, ei, você tem um pai, você tem um pai, aleluia. Moisés costumava tomar essa tenda e a colocar num lugar bem longe fora do arraial. Ele sabia que o Senhor quer ter um relacionamento íntimo e particular conosco. Por isso Jesus nos falou para entrarmos em nossos quartos e buscar o Senhor. Mateus 6,6, eu amo esse versículo. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Relacionamento íntimo com o Senhor. Como é que tem sido esses dias na sua casa, onde ninguém te vê? Qual é o teu posicionamento na sua casa? Você tem transformado a sua casa em casa de oração? Você tem pegado sua esposa, orado com ela, tem pegado seus filhos, abençoado seus filhos? São tantas flechas, dardos do inimigo que a gente não pode piscar o olho. Esses dias eu peguei minha filha estava dormindo, e eu comecei a orar pela minha filha vai fazer 3 anos, eu comecei, Deus, guarda minha filha, me ensina a ser um pai melhor, me ensina a guardar minha filha, porque o mundo ele é cruel, eles querem destruir a infância, as crianças, e se nós pais não nos posicionarmos em Deus, já era, uma próxima geração falida. Em quem a minha filha vai se espelhar? Tem que se espelhar em mim. Então eu preciso estar buscando ao Senhor para que Deus me dê um escape, para que Deus me dê a sabedoria, a maturidade de lidar com a minha família. Então a nossa oração, nós precisamos orar para os nossos filhos, para que Deus guarde nossos filhos, as nossas esposas. Você, esposa, guardar o seu marido, orar pela sua casa. Você tem que ter um momento de intimidade com Deus. Não adianta eu vir na igreja nos domingos, na minha casa, viver de uma tal maneira que parece que nem Deus existe, que parece que nem Deus não está nem aí para mim. Não dá para viver dessa maneira. Não dá para viver dessa maneira. Deus, Ele é bom e Ele quer ouvir a tua voz. Nós precisamos nos relacionarmos com o Senhor. Deus quer ter a oportunidade de estar a sós conosco, não só no meio da igreja, como Ele está aqui hoje, mas quer também que tiremos um tempo para ir num lugar separado, e ali nós vivemos um momento de relacionamento com Deus. Os momentos mais gloriosos da nossa vida, de um cristão, ou você que está aqui tentando entender quem é Deus na sua vida, os melhores momentos não é em grandes congregações, não é em grandes locais, quando você fecha a porta do teu quarto e lá no teu cantinho, você começa a conversar com seu pai. Você tem um pai. E eu me lembro que eu estava passando por umas aflições na minha vida, eu comecei, Deus me ajuda. Eu preciso de uma resposta do Senhor, eu preciso do Senhor. Minhas últimas orações, ela tem sido, Deus, eu preciso de Ti, não deixa eu sair da Tua presença. A gente pede tantas coisas, mas a principal coisa é, Deus, não me deixa me afastar do Senhor. Não me deixa, porque se eu viver sem a Tua presença, eu não presto, a gente já não presta. Ainda mais sem a presença de Deus. E eu me lembro que uma pessoa chegou para mim, Diego, eu tive um sonho contigo, e o sonho era assim, e tal. Eu falei, resposta de Deus, coisa boa quando vê que Deus Ele te responde, coisa boa quando vê que Deus está contigo, coisa boa que você vê que você não está sozinho. Melhor coisa é saber que você tem um Deus, tem um Pai para quem pedir socorro. Em Salmos, Davi fala que olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Aí Davi, ele olha acima do monte, o meu socorro vem do Senhor. Olhou além do monte, o meu socorro vem do Senhor. Você tem estado a sós com o Senhor, dedique a sua vida
na intimidade com Deus. Quando Moisés saía para conversar com Deus, todo o povo, cada um na sua porta da sua casa, ficava olhando na expectativa até ele entrar. Imagina o grande líder Moisés, o povo estava ali, o povo se levantava, ó, Moisés vai entrar na tenda, Deus vai falar com Moisés. Algo Deus vai falar para nós. Algo Deus vai falar com nós. Jesus nos ensinou que devemos concordar com as promessas de Deus, ligando na terra o que está ligado no céu, Mateus 18, 18. E a mesma concordância deve haver entre 2 ou 3 na oração. Então nós precisamos estar unidos em oração, como nós estamos aqui, unidos. Além de nós buscarmos ao Senhor no particular, Deus quer aproveitar as oportunidades de adorarmos como igreja. Atos capítulo 2, no versículo 42 ao 43, fala: o povo se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão e às orações. Então, como igreja, nós precisamos estar unidos. Um membro precisa do outro, e o cabeça é Cristo. Nós precisamos estar unidos. A igreja dividida, ela não prevalece, reino dividido não prevalece. Então, além de buscarmos o Senhor no particular, nós precisamos adorar o Senhor como igreja, numa coletividade. Deus ama a coletividade, Deus ama a unidade, Deus detesta individualidade, visão quebrada, visão dividida, Deus detesta, Ele abomina. Agora, a visão que anda para o reino, uma visão que tem a mesma visão da igreja, que está abraçado junto com o pastor, com o líder da igreja, junto com os irmãos, em concordância. Deus vem e já era a unção, a presença do Senhor faz presente nesse lugar. As coisas fluem mais fáceis. Não que há lutas sim, mas Deus está na frente, batalhando por nós, pelo ministério. Então nós precisamos, igreja, adorarmos ao Senhor juntos, orarmos juntos. Que sejamos um adorador na casa do Senhor. O encontro. No versículo 9 fala sobre o encontro. Assim que Moisés entrava na tenda, Deus se manifestava e se punha à porta da tenda através da coluna de nuvem de glória. Deus se colocou à porta da tenda como se não quisesse deixar Moisés sair dali. Quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem, ela cobria a porta da entrada. E uma vez eu tive uma experiência muito gostosa com o Senhor. Eu peguei minha Bíblia, eu estava sozinho e comecei a ler. Eu li a Bíblia e eu ia fechar. Quando eu ia fechar a minha Bíblia, Deus, tu já vai sair. Tu já vai embora. Ah, meu Deus do céu. Sabe, meus irmãos, o que Deus ministra no meu coração é que a tecnologia tem se avançado, tantas coisas têm avançado até para o bem, mas muitas coisas têm nos afastado do Senhor. A gente não tem pegado mais direito a nossa Bíblia, a gente não tem mais escutado os louvores na nossa casa, a gente não tem mais buscado o Senhor de todo o coração, a gente tem colocado as outras coisas em primeiro lugar, e Deus fala: ei, onde você está? Como diz uma canção, hoje eu fui te procurar naquele lugar e não te encontrei. Onde você está? Assim como Adão e Eva se esconderam atrás das árvores, Deus desceu. Onde vocês estão? Será que a gente continua se escondendo de Deus, do Senhor? Não, é tempo de nós nos apresentarmos perante a Deus e vivenciar os projetos e os planos, e o chamado, o propósito que Ele tem para nós. Aleluia. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 8, capítulo 4, no versículo 8, fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, no versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus quer que aproveitemos o máximo da sua presença, principalmente porque todo o tempo Deus quer falar conosco. Deus não se cala. Deus quer ouvir tua voz, ouvir a tua voz. Ele quer falar os projetos, como eu falei,
a seu respeito. Ele quer cumprir o propósito, Deus quer cumprir chamado na sua vida, e nós estamos perdendo tempo. Todos nós, esses dias um jovem falou para mim: Diego, será que todo mundo tem propósito? Claro, cara, eu acho que eu não tenho, tu tem sim. Eu falei: olha o que tu está fazendo aqui, cara, isso é um propósito de Deus na tua vida. Tu tem sim, todos nascemos com um propósito. Todos nascemos com um propósito em Deus. Ninguém nasceu por acaso. Então, se você que está aqui nessa noite ouviu: ei, você é um Zé Ninguém, você nasceu por acaso, você foi um acidente. Em nome de Jesus, você não é um acidente. Você tem propósito, você é filho amado do Senhor, você tem um Pai. Será que nós temos investido tempo na presença de Deus? Deus tem um encontro marcado com você. Então não deixe de estar nesse encontro com o Senhor. Não deixe de estar no encontro com o Senhor. Graças ao Senhor que Ele é onipresente, o Senhor não se limita ao tempo. Podemos buscar aonde estamos. Deus quer que congreguemos com o seu povo, mas quer também que em nossas casas também seja ambiente de adoração, onde cultuemos o Senhor. Aí talvez você pense: mas a minha casa é uma casa de brigaçada, eu não consigo ter harmonia na minha casa. Mas você que está aqui não é por acidente, há um propósito na tua vida. Quem sabe Deus está falando com você: você foi feito pilar da sua casa. Aqui está o meu sogro, que ele é mestre de obra. Se a gente não fazer uma sapata bem feita, ou vigas, essa casa aqui cai. Então talvez você foi levantado para ser pilar na sua casa, para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família em oração. Então você precisa se fortalecer em Deus. Você é o pilar da sua casa, o fundamento da sua casa é o Senhor, mas você foi escolhido para ser o pilar da sua casa. O resto, o Senhor, Ele te sustenta. Buscamos ao Senhor em qualquer lugar onde estiver. No versículo 11 fala que Moisés esteve face a face com Deus. Deus quer falar pessoalmente conosco, como falava o Senhor Moisés, como qualquer fala ao seu amigo. Ousadia de Moisés. Conversava com Deus como se fosse seu amigo. A Bíblia fala isso, como se fosse um amigo. Meus irmãos, se naquele tempo da lei o Senhor falava face a face, quanto mais hoje no tempo da graça. O véu ele foi rasgado. O véu foi rasgado. O véu no Santo dos Santos só poderia ser o sacerdote, o escolhido por o Senhor para estar lá adorando a Deus. Só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar do Santo dos Santos, atrás dos véus. E quando Jesus ele se entrega, ele fala: está consumado. Quando ele se entrega pela sua vida, o véu ele se rasga. Ou seja, você tem livre acesso ao Pai. Eu vi um teólogo falando a respeito do véu rasgado. Todo pai judeu, quando ele perde um filho, ele pega as suas vestes e rasga. A dor é tão grande que ele pega as suas vestes e rasga. E quando Jesus ele se entrega na cruz, o véu se rasgou. É como se Deus falasse: ei, meu filho amado, agora vocês têm livre acesso ao meu filho amado. Deus ele é tão maravilhoso, tão bom, que nós não podemos ficar sem a presença dele, meu irmão. Moisés primeiro via a face de Deus e depois as faces do povo. Então voltava Moisés para o arraial. E depois de nós encontrarmos com o Senhor, a única coisa que resta é fazer a voltar para o arraial e abençoar todas as pessoas do nosso relacionamento. Então a gente não pode também orar só por nós mesmos. Nós precisamos de pessoas que orem pelo país, que intercedam pela sua família, pelas pessoas que estão passando por uma dificuldade. Nós precisamos de homens e mulheres que orem pela igreja, não só por si mesmo, mas pelas pessoas que estão ao nosso derredor. Nós precisamos de homens e mulheres que intercedam pelo povo, que intercedam pelas pessoas. Talvez você que está aqui hoje, nem era para você estar aqui nessa noite.
se eu falar para você que você está aqui só nessa noite porque teve alguém que estava orando por você? Alguém estava orando por você e você está aqui nessa noite. Quantas coisas Deus tem nos livrado porque uma pessoa estava orando por nós. Pessoas intercessoras, intercedendo pelas outras, umas pelas outras. É maravilhoso saber que enquanto estamos no arraial testemunhando, alguém não se aparta da tenda, mas está intercedendo por mim. A fala aqui no final sobre Josué, o seu sucessor. Moisés ele saía da tenda, mas Josué ficava mais um pouquinho lá intercedendo. Tem uma pessoa intercedendo pela tua vida. Tem alguém orando por você. Aleluia. Então, meu irmão, seja um adorador por excelência. Seja um adorador, seja dependente do Senhor. Esta é a adoração que Deus quer de nós, que possamos desfrutar da intimidade com Deus, compartilhar com outras pessoas essa comunhão, adorar ao Senhor do nosso lar e depois compartilhar com nossos amigos as nossas experiências. Deus quer ter experiências com você, experiências com o Senhor. Não seja só um espectador, alguém que fica só vendo, mas seja aquele que experimenta a presença de Deus. Chega de nós só vivermos por ver as coisas acontecer, mas aqueles que experimentam a presença de Deus, que têm anseio pela presença de Deus, fome e sede da presença de Deus. Nós precisamos ter isso em nós. Há uma fome e uma sede que a água e a comida ela não vai saciar, é só Cristo que vai saciar. Quem sacia a nossa fome e a nossa sede é o próprio Deus. Entramos na presença do Senhor onde estiver o tempo todo. Não adore ao Senhor somente porque Ele pode dar, mas adore Ele por quem Ele é, por aquilo que Ele fez já para a sua vida. Você existe, meu irmão, para adorar a Deus. A adoração, ela gera dependência em Deus. Então nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos aumentar o nível. Chegou dias de aumentarmos o nível no Senhor. Ah, Diego, mas eu estou andando todo errado. Chegou o tempo de nós entregarmos, esquecer as coisas que ficaram para trás e viver o novo em Deus. Viver o novo em Deus. Talvez você está sendo independente do Senhor, está indo para um caminho sem a presença. Mas eu creio que Deus é um Deus misericordioso. Ontem a gente estava conversando lá em casa com os jovens, e eu vi um ponto sobre a ovelha rebelde. Eu achei interessante demais aquilo lá. Todo pastor que tem um rebanho de ovelhas, às vezes tem uma ovelhinha que é rebelde. Ela sai para lá e para cá, e ele tem que cuidar para um predador não pegar ela, ou ela não cair num penhasco. E o que o pastor ele faz? Ele pega essa ovelha e quebra uma das suas patas. Ah, mas que pastor ruim. Não. É porque aquela ovelha não se perca. Ele quebra a pata dela e ele carrega ela para perto do coração. E ele vai tratando aquela ovelha. Aí chega um momento que aquela ovelha já está sarada, já está curada. E a ovelha, ele larga a ovelha no chão, e a ovelha já não sai como rebelde, ela não sai para lá e para cá. Não, porque ela traz um entendimento que ela precisa andar do lado do pastor. E quantos de nós Deus já quebrou nossas pernas, achando que Deus já não está mais conosco, achando que... Mas é Deus falando, ei, eu tenho que quebrar tuas pernas, porque você está indo para um lugar onde eu não quero que você vá. Eu te amo tanto que eu não quero que você alcance lugares onde eu não quero, onde você vai piorar a sua vida. Então eu preciso quebrar a sua perna. E Ele te carrega no colo, perto do coração. Aí Deus vai trazer a você o entendimento que você precisa. É verdade, eu preciso andar do lado do meu mestre, eu preciso andar do lado do meu pai. Isso nos traz a dependência no Senhor. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu não quero ser um homem bonzinho, conhecido como um homem bonzinho, ou esse é um cristão, mas eu quero
por Deus, para o meu pai, dizendo: ei, esse eu tenho prazer nesse meu filho, porque ele depende de mim, ele depende de mim, ele sabe que é frágil, e sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Senhor. Fique de pé.